Muito bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais um devocional e hoje o devocional está especial. Nós vamos contar com a presença do Hélio Conago, nosso amigo, e daqui a pouquinho ele estará conosco. Vamos aguardar até que todos se conectem conosco. Bom dia, Dona Neuza. Bom dia, Akira-san. Muito bom dia, Pati Godoy, a Duda. Bom dia, Rafa. Muito bom dia, bom dia. Olha aí, o Hélio já está conosco aí. Vamos aguardar ele se conectar. Bom dia. O César, Rosa, Mitico, Dona Rosa. Olá. Bom dia! Bom dia. E aí, meu diretor? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Oh, que bênção. Bom dia, Miriam, também. Legal. Gente, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todo o povo de Deus. E bom dia especial aí ao Hélio, que topou esse desafio de acordar cedo, em pleno sabadão. Não, mas por você a gente faz isso. Que bênção, que bênção, que bênção. Gente, vamos começar então o nosso devocional lá em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler o nosso texto bíblico de hoje e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema do nosso texto aqui, tá bom? Então, Filipenses capítulo 3, versículos 1 até o 11. Você que tem aí a sua Bíblia, abra comigo e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações por meio também da conversa que teremos aqui com o Hélio, né? Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz nesta manhã, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco e que sejamos desafiados por tudo aquilo que o Senhor falará aos nossos corações.
Obrigado pela vida do Hélio, obrigado pela disposição dele em estar conosco e que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Hélio. Irmão, esse texto aqui tem muito para nos falar, né? Tem bastante. Paulo é um cara muito inteligente e não escreveu à toa, não, né? E não só isso, o cara tinha inspiração do Espírito Santo, né? Com certeza. Legal. Ele diz aqui, o Hélio, que é pra gente tomar cuidado com os cães, né? Uhum. E eu achei muito interessante essa comparação, né, que ele fala dos cães, né? Os cães naquela época eram um animal assim bem sujo, né? Não é como um animal doméstico que a gente tem na nossa casa hoje, né? Os cães naquela época eram como se fossem os lobos, né? Que andavam juntos, comiam carniça, então eram todos sarmentos, né? Todo cheio de pereba. Então, esses eram os cães daquela época, né? E Paulo está dizendo para a gente tomar cuidado com os cães. Isso é muito interessante, né? Viu, pastor? Porque ele estava... pode falar. Mas não é só naquela época, não, né? Até hoje nós temos que ter cuidado com os cães, né? Era aí que eu queria chegar, meu irmão. Era aí que eu queria chegar. Tinha os cães daquela época, mas tem os cães hoje aí, né? Como que a gente pode lidar com esses cães aí, Elião? Na sua observação aqui, o que seriam esses cães aí hoje? Eu acredito que, como a Bíblia diz, né? Hoje o mundo jaz no maligno e mesmo que a gente ande perto de pessoas boas, perto que o nosso convívio, ao nosso redor tenham ainda pessoas boas, mas sempre existem, eu acredito assim, pessoas de que uma índole malvada no coração, né? Uma índole má que queira ter vantagens, queira prejudicar outros, queira crescer acima de outras pessoas. Eu vejo isso, passei por algumas situações profissionais, passei por algumas situações assim, que a gente sabe alguns casos, né? Alguns causos de pessoas que procuram sempre crescer em cima dos outros. O que importa sou eu e o restante não. O que importa é a minha vida, os demais não. Né? Eu acredito que sejam uns cães que nós precisamos estar bem atentos, né? Muito bem. E será que você poderia contar o milagre, mas sem contar o santo aí? Como é que foi essa história aí dos cães aí? Eu sei que você tem história pra caramba, porque toda vez que a gente para conversar, não passa de... Não tem como conversar com ela em menos de 1 hora, né? Não, então a gente tem sempre... Não, mas que eu gosto de falar, né? 2 que gostam de falar, eu e você. Não, eu trabalhei muito tempo em área de vendas. Eu me formei em administração, fui para uma área administrativa e fiquei 4, 5 anos na área administrativa, até que um amigo meu virou um dia para mim e falou assim: vem para a área de vendas. Você conversa bem, você fala bem, você gosta de se relacionar e você está trancadinho aí em 4 paredes, não está dando certo. Né? E aí eu fui para a área de vendas. Comecei como vendedor de chip de celular, e fui depois para o ramo supermercadista, né? Mas a área de vendas, aí é uma opinião minha que eu vejo, de experiência pessoal, a área de vendas ela é muito cruel, né? Hoje eu conheço muitas empresas que fazem tais atitudes, mas eu tenho muitos vendedores que comentam isso comigo, muitos amigos vendedores, mas eu já passei por situações que, quando você bate meta, né, no mês, você é o cara, o gerente. Você arrebentou, você é o fera. Rapaz, o que você fez, ainda que você não fez mais que a obrigação, mas, cara, você
bateu meta, né? Eu trabalhava numa empresa e que quando você bate meta, o salário chegava quase que triplicar. Então, era um incentivo para você bater meta. Mas quando você não batia meta, parceiro, meu pai eterno, cara. Pô, então você já foi rico, então. Não diria rico, eu já fui bem de vida. Eu já passei como José, né? Teve as vacas gordas, as vacas magras, as espigas mirradas, espigas gordas. Boa, boa. Desculpa aí, mas vai lá. Quando você batia a meta, era top, triplicava o salário. Triplicava o salário. E aí, E quando não batia a meta, você era que quase a escória da humanidade. Você não presta, porque você não é vendedor. O que você está fazendo aqui? Pede as contas e vai embora, né? Então, assim, fora os palavrões, né? Palavrões, assim, eu tenho vergonha de citar. Vergonha. Não cabe nem numa conversa pessoal entre eu e você, fazendo caminhada. Mas, e várias vezes eu cheguei para um gerente meu e eu falava assim, cara, não faz isso, né? Entenda a situação do vendedor. Eu procurava ver um contexto do porquê o cara não bateu meta, né? E não, mas ele não bateu meta porque ele não presta, porque ele não foi com afinco. Tá, mas ele teve algum problema para não ir com afinco, né? Eu procurava, como eu ouvi algumas vezes, eu procurava achar as muletas, né? As justificativas, e em vez do cara assumir porque não bateu meta. Então, assim, eu trabalhei no meio de cães, tá? Eu trabalhei no meio de cães, trabalhei no meio de pessoas que não honram sua palavra, né? Eu já tive quantas vendas. A minha esposa sabe disso, ela depois um dia a gente faz uma live de casal, ela comenta. Mas quantas vezes eu chegava em casa, às vezes bravo, cara, bravo, porque você vendia para o mercado XYZ e vendia lá 10 mil reais. Vendia inseticida a 5 reais, um exemplo. E chegava lá, a mercadoria voltava porque o comprador te ligava, não comprei a 5 reais, eu comprei a 3. Falei, cara, você é louco, você deu o pedido para mim assim. Não, se não mandar a 3, eu não recebo a mercadoria. E voltava a mercadoria, e quando volta a mercadoria, outra ligação do gerente, outro cão na orelha. Então, assim, existiu, e eu vejo que existem pessoas. É difícil, hoje, né, como eu ouvi esses dias atrás, até uma funcionária de uma empresa, uma amiga minha, as pessoas prometem coisas, mas parece que um e-mail tem mais poder do que uma palavra, né? Se você não botar no e-mail, se você não registrar a nossa conversa, ô Paulo, amanhã eu vou conversar com você, amanhã, 6:30 da manhã, tudo bem? Tudo bem. Então vou mandar um e-mail para a gente registrar, né? Para ficar certinho de que você vai conversar comigo, né? Não foi igual nós dois conversamos via telefone, via WhatsApp e tudo certo. Não. O WhatsApp ficou registrado, eu vou usar isso contra você. Eu vou tirar print da conversa, o WhatsApp, o e-mail. Não tem mais importância que a palavra, né? Como eu gosto de falar, rapaz, eu começo a falar, eu vou embora. Não, vamos lá. E aí ele fala para tomar cuidado com esses cães, né? Eu imagino, ele está escrevendo para cristãos aqui, né? Para a igreja de Filipos, né? E é possível que tenha cães, então, dentro da igreja, né? Olha o assunto, é um assunto delicado, hein, Paulo? Eita, glória, né? Ai, pastor Paulo, não, é o famoso lobo em pele de ovelha, né? Você acha que tem dentro da igreja ou não? Sim, deve ter. Deve ter. Não precisa, calma aí, não precisa falar, calma. Não precisa falar o nome dos caras aí, não. Aquela história, te conta o pecado e não conta o pecador, né? Não, mas tem sim, tem lobo pele de ovelha, tem. Cara, assim, eu não quero generalizar que todos os pastores são, e nem todas as ovelhas, nem todos os membros de igreja são, né? Mas o meu coração se entristece demais, demais mesmo. E o meu e o da Gabi, a Gabi compartilha disso comigo.
A gente vê histórias, às vezes, no Globo.com, no UOL, no Terra, não sei onde você acessa aí um portal de notícias. Ah, pastor assediou membro, pastor roubou a igreja, né? Entendeu? Assim, são histórias que caem na imprensa e são histórias bombásticas, né? A imprensa gosta disso para denegrir a imagem do evangélico, né? Então, assim, são coisas que a gente vê, talvez não tão comumente, mas, ao meu ponto de vista, não deveria haver, né? Não deveria haver, né? Um seguidor de Cristo, ainda que tenha defeitos, ainda que perfeito só foi Jesus, ainda que tenha falhas, né? Nós temos falhas, né? Isso é fato, não é? Não tem pra onde correr, mas os nossos erros não são os erros que prejudicam pessoas, eu entendo assim, né? Eu te conheço aí há 2 anos e posso citar inúmeras qualidades suas, poucos defeitos, talvez. Você conhece mais os seus defeitos, né? A gente se conhece, né, Paulo? A gente se conhece. Então, assim, mas lobo em pele de ovelha tem. Tem muito dentro da igreja. Mas eu acho que é lá para o lado, né, da Europa. Aqui no Brasil, não. São Bernardo não tem isso. Não tem. Nem Pompeia. Não. É para outro lado. Eu acho que no nosso círculo de relacionamento, né, da Igreja Holiness, né, para quem não sabe, o Hélio também veio de uma outra denominação, né, faz pouco tempo que ele está na Holiness, né, então, da Novo Tempo, da Holiness, né, do Holiness de Pompeia, Holiness de São Bernardo, não existe esse tipo de coisa, né, então, posso garantir para você. Oh, Jesus, quem dera. Rapaz, e aqueles irmãozinhos que saem da igreja, isso tem de penca, isso, ó, chove, que sai da igreja e põe a culpa na igreja, né? Não, porque eu saí da igreja. Mas por que você saiu da igreja lá, irmão? Ah, por causa que a igreja. Por causa da igreja, a igreja. E a igreja é um prédio de 4 paredes, 5, 6 paredes. A igreja é né? É interessante que Paulo fala aqui sobre a falsa circuncisão, né, Hélio? E essa falsa circuncisão eram alguns desvios doutrinários que estavam entrando na igreja, né? A gente não vai se aprofundar na questão dos desvios em si, né? Mas a circuncisão verdadeira é aquela circuncisão do coração, né? Era o que Paulo dizia, não só em Romanos, mas Gálatas também enfatiza essa questão, né? Até o próprio livro de Efésios, né, fala sobre isso. E o que nós vemos hoje em dia são pessoas externamente religiosas, né? Pessoas que cumprem lá o seu ritual de domingo, né? Como um fariseu daquela época, né? Como uma pessoa que praticava toda a lei, né? Praticava, entre aspas, aí, né? Toda a lei. E quando, na verdade, não tinha um relacionamento com Deus e tal. E aí a pergunta que não quer calar, Elião, você já passou por uma fase dessas? Ou você conhece alguém aí, algum caso que... Assim, eu me convenci de que eu era crente em 1992. Já fazem aí de 22, 20 anos, mais de 20 anos. Eu me convenci de que eu era crente em 92. Comecei a namorar minha esposa em 93 e namoramos muitos anos, namoramos muitos anos. A respeitei por todo esse tempo, mas no nosso período de namoro a gente teve algumas tribulações, algumas turbulências que nos separamos. Opa, polêmica! Então, terminamos umas 2, 3 vezes, mas na terceira vez foi a mais séria, onde eu tive um período assim nebuloso da minha vida, um testemunho, vamos colocar assim, né? Mas ela começou a frequentar Novo Tempo, que você citou, a Comunidade Profética Cristã Novo Tempo, lá em Marília. E aí tinha a pastora Romilda e o pastor Adilson.
é um casal assim que eu considero muito na minha vida, um homem, um grande homem, uma mulher de Deus. Mas quando eu comecei a paquerar de novo a Gabriela, né? Quando eu falei, não, eu preciso reconquistar, né? Esse pedaço de bom caminho aí, né? Eu preciso, Ô, né? Eu lembro que a pastora Romilda falava para ela, ela me contou isso depois, né? Gabi, tem que ser na sua lista, né? Primeiro lugar, servir a Deus. Terceiro lugar, parar de fumar, parar de beber, parar de se prostituir, parar de um monte de porcariadas aí que, né? ih, rapaz, você era desses então, né? Nesse testemunho Ih, eu passei por uns maus bocados. Mas assim, eu lembro que entrando na circuncisão, que fala que a verdadeira circuncisão é quando a gente tem a fé de Abraão, né? E a gente tem que renunciar a algumas coisas. E aí a Gabriela foi muito firme nisso, muito, muito firme nisso. E eu conversava com ela, não, primeira coisa que você tem que fazer é seguir a igreja que eu estou indo agora, né? Eu uhum, falei, que igreja, Gabriela? Para, isso não leva a nada, já foi isso. Não, tem que ser firme na igreja que eu estou indo, né? É uhum, namorar, noivar e casar em 2 anos, sem enrolação, né? E aquilo martelava na minha cabeça, eu preciso reconquistar, eu queria. Afinal, já teve 5 anos de namoro e a gente tinha amor um pelo outro. E aí ela foi muito firme nos propósitos dela. Então, eu vejo que assim, a renúncia que eu tive que fazer, a renúncia de toda conversão genuína, né? Deixar o mundo para seguir a Cristo, né? E renunciar a pecados, renunciar a ego, vontades próprias, para servir ao Senhor e colocar os princípios, os valores de Deus nos seus caminhos. Mas então eu tive que renunciar a minhas vontades para uhum, conquistá-la de volta, né? E graças sim, a Deus por isso, porque ela foi uma mulher firme, uma mulher de oração, uma mulher intercessora, é até hoje uma mulher intercessora, firme, né? E mantém não só a minha vida, como toda a casa, junto comigo, conduzindo a casa nos caminhos do Senhor. Então, assim, período nebuloso, né? Fui mesário na igreja, até a gente conversou uns tempo atrás, quando eu fui mesário técnico de som, né? E aquele técnico de som de pavio curto, e eu falava para as irmãzinhas, tadinha, coitada. Já levei isso na cruz do Calvário, já não carrego mais esse peso. E eu falava, ô filha, canta, pelo amor de Deus, põe esse pulmão para fora aí, né? uhum. A irmãzinha lá se esforçando, vai menina, canta logo esse negócio aí, né? E eu tomei umas disciplinas do pastor Adilson, viu? Tomei umas 2, 3 disciplinas. Ó, não, 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 essa atitude não condiz, não. Essa atitude Uhum, não. Fica sentadinho de banco ali um mês ali, vai pegar culto, vai se reencher do espírito, né? uhum, Era religioso, me achava o bom e uhum, não permitia que os outros crescessem, que os outros se desenvolvessem. Aí quando eu desenvolvia muito, uhum, estrelinha, estrelinha, menos, menos, menos. Né? Ai, porque eu vou fazer tal ministração no louvor. Não, 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 não precisa de ministração, não. Canta, filha, canta. Só quero que você canta. Não precisa ministrar ninguém, não. Deixa o pastor ministrar, uhum, né? uhum. Olha, eu era um religioso de mão cheia. Eita, rapaz. Né? Eita, Glória. E depois que você teve o encontro com a grandeza de Cristo, né? Quando Paulo fala aqui, né? Que ele considerava tudo isso importante antes, né? Mas depois ele considerou como perda quando se deparou com a grandeza do conhecimento de Cristo, né? Como é que foi depois para você abandonar essas práticas aí que eram práticas religiosas, né? Você se Sim. passava por um homem santo ali, né? Irrepreensível e tal, né? Ah, tem que ter disciplina, não só disciplina, mas como diz lá em fugiu o endereço. Mas negar a si mesmo e seguir, tomar a cruz de Cristo e caminhar. E você, Uhum, assim, você realmente entender as pessoas que possam nos ouvir futuramente, mas
você tem que entender de que é preciso... A conversão, eu vejo que a conversão é um caminho de 180 graus. Já ouvi muita gente que é 360, mas 360 você vai e volta no mesmo lugar, né? Então, assim, eu entendo que é um caminho de 180 graus. Você está indo, você não pode ir pelo caminho errado, você tem que se convergir e voltar. E deixar as práticas. Não tem como... A luz não anda com as trevas, né? A luz ilumina as trevas. E a luz de Cristo, ela ilumina a tua vida. Então, ela te faz ver, ela te mostra o que está errado, o que você está pecando. O Espírito Santo, o Consolador, te consola, te constrange do pecado, né? Ah, eu mentia, né? E cada mentira que você conta, o Espírito Santo você mentiu, cara, você mentiu. E aquilo fica na orelha, você errou, não está certo. Seja para a esposa, seja no serviço, seja para um amigo, seja para um colega. E eu vejo que muitas atitudes erradas que eu tive, a colheita, ela vem. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Não tem para onde correr, né? Então, assim, muito que você planta... Eu falo isso para as minhas filhas, né? Todo dia é uma plantação e todo dia é uma colheita, né? Então, assim, as atitudes que você tem erradas hoje... Entenda, não tem para onde fugir, entenda, o que é errado é errado. Graças a Deus, assim, a gente vai fazer um merchandising agora, né? Mas graças a Deus, os cursos que a Universidade da Família nos proporciona vêm esclarecer muito na nossa vida. Eu fiz curso de casamento, meu casamento melhorou um absurdo mesmo, melhorou. Não tenho quantidade para te falar. Fiz curso de educação de filhos. Muita gente elogia as minhas filhas hoje. Mas não é o LH, mas é a disciplina que a gente colocou, é o preço que a gente pagou de correção, é o preço que a gente pagou de estar ali em cima. Eu não deleguei as minhas filhas para a escola. Escola, tá aqui minhas filhas, ó, cuida das minhas filhas. Né? Não tive essa atitude, filha minha. A escola ensina matemática, português, ciência, geografia. Né? Então, assim, graças o curso de Homem ao Máximo, né? Minha mulher comenta, se você trocar uma meia dúzia de palavras com a Gabi, ela casou com um moleque de 23 anos, e depois que eu fiz o Homem ao Máximo, ela falou assim, agora você se tornou homem. Né? E eu casei com uma menininha mimada, já falei isso para ela, e quando ela fez o Mulher Única, eu falei, agora você entendeu o conceito de mulher, o conceito de esposa, o conceito de ser mãe, né? Quando ela fez, eu era mãe. Então, assim, nós temos que estudar, além do entendimento, além de disciplina para deixar o que é errado, além de você ouvir a voz do Espírito Santo, sentir o Espírito Santo falar com você, não, essa prática está errada, A Bíblia fala, né, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furte mais. E o pecado atrai, né? O pecado, ele te chama, ele fica, né? E muitos de nós, não me isento disso, não, pelo amor de Deus, a gente cai, a gente erra, né? Então, assim, deixar as práticas é preciso se policiar de quem você é. E é muito interessante que quando a gente sabe quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, a importância que isso tem para as nossas vidas nos ajuda a vencer o pecado. Né? Mas não é porque eu fiz cursos que eu não erro como pai erro, já corrigi, eu tenho 2 meninas, né? Teve correção que uma conversa adiantaria e eu fui com o chinelo lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 6 anos, 6 chineladas. Pá, 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 pá. Né? E aí rapaz, eu teria que tomar 35, então. E aí ela chora, mas já ouvi da minha filha, pai, eu acho que você exagerou na correção. Com todo o respeito, com todo o carinho que eu tenho por você, com toda a autoridade que você tem na minha vida, eu acho que não precisava apanhar, papai. E aquilo, você tomar de luva de pelica, né? Então, você põe a mão na consciência e fala, puxa, é verdade.
Então, hoje eu tenho uma menina de 15 e uma menina de 11. A gente tira os privilégios, a gente senta, a gente conversa, né? Para não bater, eu dou uma meia dúzia de sermãos. Aí, lá vem o sermão. Lá vem o sermão mesmo. Senta aqui, vamos conversar. Senta, vamos conversar. Você falou que mudou bastante coisa depois da sua conversão, né, do seu encontro com Cristo, né? E eu achei interessante que Paulo diz que quando ele teve esse encontro com Cristo, ele considerou todas as outras coisas anteriores a isso como esterco, né? Como bosta de cavalo, né? Desculpa Não, falar isso logo cedo. Não, mas é verdade. Mas como algo que não tem valor mais, né? Porque por causa de Cristo, né? E você tá me falando aí, né, da questão das suas filhas. Eu gosto muito da Heloísa, da Ana Júlia, né? A gente tem uma amizade muito legal, né? Tem um carinho especial. E você falou da questão de responsabilidade dos pais, né? De não delegar isso para a escola, para outras entidades, né? Ou às vezes até para a vida, né? Tem muitos pais que não assumem essa responsabilidade e deixa que o acaso vai criando os filhos e assim por diante, né? Mas eu vejo também a importância de um modelo, né? Na questão da educação. Como que é essa questão para você, Eli? Você tem alguma história aí que você pode contar para a gente sobre essa questão de modelo? De ser modelo, né? De repente as suas filhas chegam e falam, pai, então, né? Cara, assim, eu já vi muitas histórias de pais que chega na porta da igreja, tia do departamento infantil, tá aqui, ó, se vira, né? Toma aqui escola, né? Um amigo meu falou esse tempo atrás que ele presenciou a mãe chegando de uma escola aqui de Pompeia, né? O meu filho não está estudando em casa por culpa sua, escola, né? Falou lá para os funcionários. Mas não é culpa minha. Está tendo aula online, está tendo material, estamos imprimindo apostilas, estamos entregando apostilas. Seu filho não está estudando porque ele não quer estudar. Então você está chamando meu filho de vagabundo? Não estou chamando seu filho de vagabundo. Eu estou falando que ele não quer estudar. Mas a culpa é sua, escola. Então houve um grande debate a respeito disso. Mas, então, minha esposa fala isso. Tem um velho ditado que quem pariu Mateu que cuide, né? Esse é uma frase, uma mensagem que permeia a nossa casa. Quem cuida das meninas somos eu e a Gabriela, né? A igreja ensina princípios e valores bíblicos, a escola ensina português, matemática, geografia e mais um monte de coisa, mas quem ensina princípios e valores de vida, quem dá o berço, somos eu e a Gabriela, né? E para dar esse berço, para dar esses princípios, eu tenho que andar no princípio certo, né? Eu tenho que ser o exemplo. Elas miram muito em mim. Eu já ouvi comentários aqui em casa assim, não, porque o dia que eu casar, eu quero um homem igual ao meu pai. Eu falei, ô louco. E rapaz, será que isso é bom ou é ruim? E agora? Então, será que isso é bom ou ruim? E agora? Mas a gente tem que ser esse exemplo positivo, né? Assim, eu já saí da Chieco aqui, quando tem as aulas à noite, eu morava lá na Vila Paulínia, e tem um sinaleiro de contador lá, no caminho. E Pompeia, 10h20 da noite, aquele deserto, né? E o negócio olhando lá, 35, 34, 33, 32. E eu olhava para o lado, não vinha carro. Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou passar. E passei. E aí uma das meninas virou e falou assim, viu, mas só porque tá à noite pode passar no vermelho? Eu falei, mas não vinha carro. Tá, mas eu sei que em São Paulo é outra situação, já passei por situações em Marília de 11 horas da noite chegar gente perto do carro e eu ter que passar no vermelho,
né? Eu estou contando um fato que aconteceu comigo aqui em Pompeia, uma cidade muito mais tranquila, perto de São Bernardo, perto de São Caetano, o grande ABC que mora aí perto de você. Mas a menina deu uma dessa em mim, né? É só porque são 10 horas da noite e não vem carro, você olhou para os lados e pode passar? Eu falei, não, não pode passar. Por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque eu quero chegar em casa. Mano, não custava esperar abrir o verde? E eu tentando justificar. Não, porque eu tô com fome. Ah, mas 20 segundos a mais vai te matar? Não, mas... Eu falei, eu sou pai, menina. Para, me respeita. Não, papai, eu tô te respeitando, mas o senhor tá errado. O senhor passou no vermelho. Né? Outra história que eu estava buscando a mais velha, e aí lá perto do cemitério tem uma rotatória que a gente entra assim pro bairro, assim, né? Faz uma curva grande assim. E eu entrava reto na rodovia, tchum, já virava, né? E aí um dia a mais velha virou para mim, por que aquele carro faz aquela curva grandona para entrar aqui e o senhor vira aqui? Eu falei, porque ele quer gastar tempo. Mas é certo fazer isso? Aí eu falei, ai meu Deus, senta que lá vem história. Eu falei, não, não é certo. Eu quero ganhar tempo virando aqui. Eu quero. Em outras palavras, virei para ela, filha, tá errado o que eu fiz. Né? Não vou justificar, não vou arrumar muleta, não vou. Não, tá errado. Aí no dia seguinte busquei ela, umas crianças que vinham junto, entrei no caminho certo, fiz a curva. Depois ela colocou a mãozinha no meu ombro. Hoje você fez certo, parabéns. Né? E continuei fazendo certo. E aí teve um dia que a gente estava atrasado para ir almoçar, uma correria. Fiz o modo errado, ela colocou a mãozinha no ombro. Hoje você fez errado. Não é porque a gente está atrasado que você não tinha que fazer o certo. Ai. Toma. Merece. Então, assim, as crianças estão de olhos, né? Bem atentos nos pais, né? E não é o que eu faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Faz o que eu falo e faça o que eu faço. Né? As atitudes dizem mais que palavras, muitas vezes. Né? Eu acredito que seja isso, assim. Legal, você tocou num ponto interessante, porque a gente falou aqui de que existem cães, né? Pessoas com falsa circuncisão, né? Falsos mestres dentro da igreja, e fora da igreja também, né? Não só, não é para falar mal da igreja aqui só, né? Não, mas esse era o ponto, né? Como que a gente consegue identificar esses cães, né? E aí você tocou num ponto interessante, né? Comportamento, né? O testemunho. Sim. E isso leva tempo, né? Esse negócio de falar da igreja, abrindo só um parênteses aí na conversa aí, uma vez eu vi o Silas Fala Malafaia pregando há muitos anos, um negócio que me chamou a atenção. Né? E eu me policiei, né, a não falar mais mal das igrejas por causa disso. Ele falou uma frase assim, você, pastor Paulo, fala mal da Raquel? Você fala? Não. Eu não. Não. Eu não falo mal da minha mulher. Né? Nem quando a gente era noivo. Eu acredito que nem você também, quando era noivo da Raquel. Raquel não presta. Raquel, não. Acredito que você a elogiava em vez de falar mal. E aí, uma vez o Silas Malafaia disse assim, a gente não fala mal da nossa mulher, e a igreja é a noiva de Cristo. Né? Então, por que a gente vai falar mal da noiva de Cristo? Considerando como se fosse uma pessoa... Vai falar mal da mulher do outro, né? Da mulher do outro, né? Se a gente, assim, pode ser até uma colocação estranha, mas eu ficava na igreja, porque aquela igreja lá não presta, aquela igreja lá só tem fariseu, né? A igreja B, meu Deus do céu, aquilo lá, né? De 10 casamentos, 9 é divorciado, né? 9 termina. Então, assim, eu me policiei muito em não falar mal das igrejas, vendo que a igreja é a noiva de Cristo, né? E aí, entrando nos comportamentos, quando a gente entende que o que é certo e o que é errado, você corrige a sua rota de vida, você corrige os seus caminhos, né?
Então, quando você entende isso, quando você entende que o comportamento que você tinha antes não permite você ter comportamentos agora, né? O próprio versículo bíblico diz que aquele que roubava não roube mais. Por que eu vou continuar roubando? Aquele que mentia não mente mais. Né? A sua colheita é fruto da sua plantação. Né? Hoje eu tive uma vantagem. Hoje eu fiz uma venda lá, minha época de vendedor, enganei o comprador e tive uma vantagem. Mas o dia seguinte vem, o amanhã aparece, e vai chegar outra vez no ramo de vendas, eu vou ter que sentar na frente do comprador, então, lá atrás você teve vantagem, hoje você está aqui na minha frente pedindo venda. Né? No casamento, hoje eu enganei a minha mulher. Mas você enganou a sua mulher uma vez, você vai conseguir enganar 2, 3, 4, 5? Enganei 5 vezes a minha mulher. Rapaz, um dia a casa cai. Né? Hoje eu enganei o meu pastor. Tá, você pode enganar 1 milhão de vezes, mas você vai colher, né, o fruto dessa enganação lá na frente. E aí, quando você for ser passado para trás, quando você colher um fruto de enganação, o fulano passou eu para trás. Putz, quantas vezes eu não passei o pastor para trás? Quantas vezes eu não enganei a minha mulher? Quantas vezes eu não enganei o meu amigo? Quantas vezes eu não enganei um conhecido? Né? Ou quantas vezes não defraudei alguém, prejudiquei alguém? Entendeu? Eu bati o carro, né? Vou jogar a culpa no outro, ele que tem que pagar meu carro, mas a culpa foi minha, eu que bati. Né? Seja homem, assuma os seus erros. Né? Não, deixa ele pagar o preço. Né? Bati num carro importado, deve ter seguro, ele paga o meu. Estou precisando arrumar o meu mesmo. Né? Então, assim, o comportamento que nós temos hoje, eu até vou completar isso com uma frase que eu li num livro do Habitudes essa semana. Tem uma lição no livro do Habitudes que chama Casa do Espelho, que fala que o líder reflete as atitudes que ele tem no caráter dele. E o nosso caráter é o reflexo mais fiel de quem nós somos. O nosso caráter é esse reflexo. Né? Não adianta eu fingir que eu sou evangélico, não adianta eu fingir que eu sou um bom vendedor, não adianta eu fingir que eu sou um bom coordenador no Instituto Sheiko Nishimura, não adianta eu fingir que eu sou um bom professor. Então, assim, a plantação, a colheita vem. Né? Então, é reflexo do nosso caráter. Né? Eu não teria uma amizade tão grande com você, Pastor Paulo, se eu não fosse tão sincero contigo desde o começo. Né? Você com certeza teria um discernimento. O Hélio é uma pessoa, eu vou falar de mim, tá? Não quero falar de outras pessoas. Né? O Pastor Paulo coloca a mão na consciência, não, o Hélio é uma boa pessoa, mas tem desvios no caráter ali que precisam ser corrigidos, né? E aí talvez até você poderia me pastorear de longe. Eu não quero mexer com o Hélio, não quero. Eu estou falando que você fez ou faz isso, não é isso, tá? Eu quero corrigir minha fala aqui. Mas a impressão que a impressão não. No que eu creio, que o nosso caráter desviado, o nosso caráter corrupto, muitas vezes até pode afastar pessoas. Né? Então, às vezes nós olhamos ali, aquela pessoa não tem um caráter legal. Eu não quero que as minhas filhas andem com pessoas de má influência. Eu não quero. Né? E a mais velha já chegou para mim, pai, peguei tal pessoa fumando na escola, na hora do intervalo, escondida, peguei outra fulana, beltrana e ciclana beijando. Eu não quero esse tipo de amizade. Falei, não, filha, você não tem que ter esse tipo de amizade. Né? Então, são comportamentos que eu procuro passar para as minhas filhas, né? E eu sou franco com elas. Existem pessoas de boa influência e existem pessoas de má influência. Com quem você quer andar? Né? Então... E aí, Elião, eu acho que essa pode ser a pergunta que fica aí para os nossos companheiros que estão nos assistindo, né? Tem um tal de Fernando Leal Pereira que entrou aí, meu primo, mora em São Paulo. Que bênção, tá aqui pertinho da gente. Ó. Tá aqui pertinho de vocês. Grande cirurgião bariátrico aí de São Paulo. Que legal, cara. Legal. Então fica a pergunta, né?
Renata Rezende, você conhece também? Conheço, é filha do pastor Adilson. Olha aí, que bênção. Grande amiga minha, grande coach aqui em Marília. Ó, uma pessoa exemplar, grande mãe, grande esposa, grande amiga, grande serva de Deus. Ixi, essa Que mora no bênção, que coração bênção. nosso aqui. Eu não vou começar a falar dos que estão aqui conosco, né, do meu lado aqui, porque senão a gente Ah, vai. vai chover de gente, ó. Ó, vai bombar aí. Ah, mas legal, Elião. Para encerrar, meu irmão, que o tempo já voou aqui, né? Voa, né? 7h15 já. Eita, Glória! Para encerrar, eu vi que você, ontem, né, a gente estava conversando, aí de repente chegou uma das suas filhas, né? Pai, boa noite, me dá um beijo e tal. Você tem essa Aham. prática de dar o beijinho de boa noite nas suas filhas todo dia, né? Sim, sim. É algo que você não É, abre mão. não, não. É uma prática que eu entendi que serviu e serve muito. Fica a dica aí para os pais que estão nos assistindo. Ah, todos os dias. Eu sou um cara que me policio a fazer isso todos os dias. Ontem você presenciou, que eu até brinquei com você. Eu falei, já que eu não estou indo lá dar o boa noite, o beijo, ela veio até aqui, porque ela entendeu que eu estava até conversando contigo. Mas todos os dias eu sento do lado das duas e tiro ali meus 5, 10 minutos e pergunto, e aí, tá tudo bem com você? Como que tá esse coraçãozão bonito? Né? É, tem alguma coisa que você quer contar para o papai? Né? Tem Uhum, coisas que cabe a mim, tem coisas que, às vezes eu mesmo falo para elas, isso é coisa de você e mamãe, é coisa de meninas, né? uhum, Eu não posso te ajudar, né? uhum, Mas o grande momento é o meu beijo de boa noite nelas. Eu beijo, uhum, dou um cheiro gostoso e abençoo a vida delas todos os dias, todos os dias. uhum, E é um negócio assim, pastor, que Hélio, tá? Eu paro o que eu estou fazendo. Eu paro o que eu estou uhum. fazendo. Ontem a gente estava numa ligação. Até com você eu tenho uma certa amizade. Eu sei que eu até poderia falar para você, Paulo, dá 5 minutinhos para mim que eu preciso ali dar um beijo e voltar, que eu sei que você ia me entender, né? Mas se eu estiver montando uma aula de habitudes, eu paro a minha aula e vou lá dar o beijo. Se eu estiver vendo um filme, eu paro, vou lá dar um beijo. Ah, mas é na televisão, não tem como parar. Não, deixa. Eu perco esse Uhum, pedaço, mas eu vou lá dar um uhum, beijo, né? uhum, As minhas filhas é o meu momento com elas e todos os dias, filha, eu te abençoo, que você tenha uma excelente noite de sono. Eu brinco com elas que bom é para os fracos. Aqui em casa a gente gosta de uhum. excelência, né? Aí sim. Então a gente fala para ela, você vai ter uma excelente noite de sono. Às Uhum, vezes está com cólica, às vezes está com uma dorzinha de cabeça, eu passo a mão, né? Essa dor de cabeça ela não te pertence. Jesus já levou as uhum, nossas dores na cruz do Calvário. Ai, pai, eu estou com cólica, eu passo a mão ali na barriga, Senhor, eu repreendo toda a dor. Essa dor não pertence à minha filha, o Senhor levou na cruz, né? uhum, Eu tenho muitos testemunhos, até um dia a gente conversa com elas, pai, você passou a mão ali e repreendeu a dor, parece que tirou assim, com a mão, né? uhum. Pai, eu fui dormir com aquela dorzinha que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e sumiu, né? Sim. Então, assim, é um momento, eu recomendo pai, mãe, né? Às vezes não tem o esposo perto, né? Mas a mãe também pode fazer isso, não é só o pai, né? Uhum, A Gabriela também beija, a Gabriela também dá a bênção dela, dá o boa noite, acessa o coração quando precisa. Quantas vezes eu não fui lá dar um beijo, a Gabriela dá licencinha, sai, 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 uhum, né? E tá ali num bate-papo ali, né? A gente não prolonga muito o bate-papo para não entrar muito na noite, porque 6 horas da manhã estão de pé, às 6h30 da manhã para as aulas. Então é um negócio curto, rápido, direto, objetivo, né? E às vezes eu falo, ó, são tal hora, amanhã a gente continua, pode ser? Ah, pode ser, papai. uhum, E eu chego para almoçar, viu, aquela conversa de ontem assim, 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 elas lembram e vêm, uhum, né? Mas a bênção
eu entendi assim, né, que o pai, que a mãe pode dar, ela é fantástica, ela muda a história dos filhos. Amém. Olha aí, fica a dica para Amém. vocês. Abençoe Fica a seus dica filhos. aí. Elião, obrigado, meu irmão. Foi Foi um muito bom prazer. conversar contigo. Opa, foi um E prazer. espero Vamos marcar mais que vezes. possa. Vai ter mais, com certeza. Elião, Vamos nos sim. dirige aí em oração, então, para encerrarmos esse momento de hoje. Que Deus abençoe o nosso sábado, seja excelente para a glória dele, né? Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse compartilhar, esse bate-papo, que não fique os exemplos do Hélio e do pastor Paulo, mas seja o exemplo de Cristo acima de todas as coisas, que os teus princípios, as tuas virtudes e os teus valores, Senhor, possam encher o nosso coração, possam permear as nossas vidas, trilhar os nossos caminhos conosco, nos corrigindo o nosso caráter, corrigindo nossa vida cristã, nossa vida pessoal. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que possamos fazer a diferença, onde nós estivermos. Pois se somos templos do Espírito Santo, nós temos condições, ó Deus, de trazer luz aonde há trevas, Pai. Eu te peço que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, graça, abençoe o nosso sábado, abençoe nosso domingo, nosso final de semana, abençoe cada família, Pai, que está ouvindo, que está assistindo essa live, e que a mensagem transmitida do Senhor, ó Pai, possa edificar muitas vidas. Eu oro e te agradeço por tudo, te agradeço pela vida do pastor Paulo, um grande homem de Deus. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida, o seu caminhar, os seus projetos. Derrama ânimo, derrama graça, derrama vontade de vencer, de crescer. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida da Raquel, em todos os sentidos, aquilo que ela pede ao Senhor, e que esse casal venha dar muitos e muitos frutos, ó Deus. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo, cada família, e que a tua bênção esteja sempre conosco, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, amém. Elião, muito obrigado. Tamo Deus junto abençoe. sempre. Tamo junto. Deus abençoe a todos aí. Um ótimo sábado. Hoje já vai ter bastante trabalho aqui. A gente vai retomar o trabalho com os adolescentes aqui na igreja, né? Então, temos coisas para fazer aqui. Gente, Deus abençoe, então. Amanhã nós não temos devocional. Nós retornamos na terça-feira, às 6:30 da manhã. Um abraço, ótimo final de semana. Tamo junto. Valeu, pastor. Tamo junto. Tchau, tchau.